Oi, gente, aqui é a Ela. Eu vim narrar mais um Watch Me Edit. Hoje a capa é um pedido de um projeto que eu faço parte, o Mars. É uma capa colegial e eu começo colocando uma imagem de corredor, não tem muita coisa assim. Eu sempre pego, quando é pra colegial, eu sempre procuro colégio no Pinterest, eu espero alguma mágica acontecer. Normalmente aparecem esses corredores, então provavelmente eu vou trazer outro que é com um corredor muito parecido, porque eu tenho outra capa colegial pra fazer e é isso. Eu coloquei aí o título e tal, mas daí eu pensei, nossa, eu coloquei isso, mas eu não sei o que fazer. Então eu peguei e fiz um rascunho. Eu faço bem rapidinho o rascunho e tal, e observo a imagem. Daí a pessoa tinha pedido, pega uma coreana qualquer pra colocar em cima. Pra colocar como... É uma personagem autoral, então tu pode pegar uma coreana qualquer fazendo uma caretinha. Eu falei, beleza. Daí eu procurei as Twice, que é uma das que eu mais conheço. E aí eu escolhi a Sana, porque eu achei muito fofinha a imagem dela, porque ela é muito fofa. Então eu peguei essa imagem da Sana e lembrando que todas as imagens eu passo sempre antes no Remini, quando eu faço capa pelo celular, porque daí, como eu pego do Pinterest, às vezes a qualidade é muito cagada, daí tem que corrigir. Eu peguei essa imagem do Jungkook e do Yoongi, mas a capa é de Cookie, então eu vou ter que trocar a cara do Yoongi pela do Jimin. Eu odeio fazer isso, vocês não têm noção, eu odeio fazer manipulação. Mas eu realmente não tava achando nenhuma foto do Jimin que me agradasse de roupa estilo colegial. Daí eu sempre posiciono, faço a base da capa. Dá pra notar que ainda não tá muito ok o tom de pele do Jimin com o do Yoongi na foto original. Essa fonte eu coloquei, apesar de não ter me agradado, foi a que eu deixei. E no momento que eu coloquei, eu pensei, nossa, ficou muito massa. Daí agora olhando, eu tô pensando, Jesus Cristo, que informação é essa? Ficou uma informação muito... Daí, então tá. Continuando, eu arrumei a tipografia, daí eu coloquei o degradê ali branco pra cima, porque eu não sei, mas eu acho bonitinho. Eu sinto que às vezes a capa fica muito vazia se eu não põe nada, daí eu ponho sempre um degradêzinho de preto pro branco, do branco pro preto. Enfim, daí eu fiz os últimos contornos, arrumei a pele deles com borrar. Na verdade, agora eu não sei o que tô fazendo. Eu tô arrumando ali as bordinhas que eu fiz erradas. Eu não sei como é que fala, mas é isso aí. É aquela lenda japonesa, tal, dos fiozinhos vermelhos nos dedos e tal. Daí a pessoa falou, eu quero que ligue um fiozinho vermelho de um dedinho do outro até o dedinho do outro. Eu pensei, eu vou passar esse fio vermelho na capa toda, e como já é estilo colegial, eu vou encher de desenho. Eu desenho um monte de coração, essas coisas mais fofinhas, estilo aqueles cadernos americano, sabe, que tem anotação em que as pessoas faziam bullying normalmente. Enfim, brincadeiras à parte. Agora eu comecei a fazer a correção da pele do Jimin e arrumar o tom com a do Yoongi, que tava muito diferente e tava me incomodando. Eu acho que tá pixelado de novo no Watch Me Edit, eu peço perdão por isso novamente. Enfim, agora eu tô meio que passando de novo. Eu pinto com um pincel de água pra conseguir corrigir os tons, e daí depois eu passo o desfoque pra arrumar. Daí eu vou apagando pra onde sai pra fora da pele, onde ficou meio... eu vou fazendo assim. Dá pra ver ali que eu tô corrigindo bastante partes, porque a imagem que eu peguei do Jimin, essa imagem do rosto dele é onde ele tá na rua e tem uma luz muito forte do sol na cara dele, então foca muito no lado só do rosto dele, o sol, e o outro parece que meio que desaparece. Eu tive que meio que repintar toda a cara dele pra ficar num tom...
estou dentro da escola e não passeando na praia, estilo Las Vegas, sabe? Então, daí agora eu começo a contornar. Eu fiz primeiro tudo de mim. Eu normalmente, na verdade, eu fiz tudo. E daí depois eu apaguei porque eu achei horrível. Daí eu coloquei outro tipo de edição. Aí eu tentei fazer um negócio diferente, mas eu achei horrível, daí eu desisti. Enfim, teve muita coisa nessa capa que eu pensei, nossa, tá horrível, eu apaguei e fiz de novo. Inclusive a tipografia eu mudei várias vezes, com exceção dos créditos. Daí eu voltei pro de mim, comecei a corrigir, voltei, fui pro Django, comecei a fazer contorno na cara dele. Em tudo. É importante usar o desfoque quando tá contornando pra não ficar só uma linha reta na cara da pessoa. Então tem que dar um estilo de profundidade. Eu sempre desfoco as pontinhas bastante e a linha no meio um pouquinho pra ela ficar aparecendo ainda. Aí tinha a questão do cabelo também, que ela tinha pedido um cabelo castanho pro Django e um loiro pro de mim. Só que como eu fiz todo o negócio e depois eu apaguei pra fazer outro, vocês vão ter que ver todo esse processo de eu fazendo a pele e depois trazendo todo o estilo de pele, porque eu pensei, eu vou mostrar a minha realidade, eu não vou enganar as pessoas pensando que eu faço tudo rapidinho, não, porque eu demorei acho que umas 10 horas e uns 27 minutos nessa capa. Demorou muito. Eu pensei, eu poderia refazer enquanto eu gravava para as pessoas, mas eu realmente não tenho paciência, porque em média eu demoro umas 10 horas, entre 7 a 10 horas em cada capa, então refazer enquanto eu gravo é muito complicado. E como eu já narro para vocês assim, fica até mais fácil para eu conseguir organizar as informações na cabeça, para depois saber o que falar. E é basicamente a mesma coisa sempre. Você borra a cara da pessoa, você contorna e começa a fazer os efeitos na cara. Eu não sei como eu demoro tanto, porque quando eu penso por cima, nossa, se eu fazer isso, eu fico, por que eu demoro tanto? Isso me cansa bastante, mas daí tem todo um processo por trás que vale a pena, porque eu particularmente, apesar de não ter gostado da tipografia que eu escolhi pra essa capa, eu gostei dela. Eu achei ela muito fofinha. E olha só, eu fazendo tudo de novo. E eu falei pra vocês que eu apaguei tudo, não apaguei tudo. Porque eu corrigi toda a cara do Jimin, a iluminação e uma parte do Jungkook que tava muito sem qualidade. Daí, como eu corrigi essa parte, foi a única parte que eu deixei na capa. E eu não sei se eu já falei pra vocês uma vez, mas se eu já falei ou não, vou reforçar aqui. Sempre que eu vou fazer uma capa, eu dobro a medida dela, porque tem todo aquele esquema de quando tu coloca uma imagem PNG, por exemplo, no site do Wattpad, ele transforma para JPG, então ela perde a qualidade, porque é uma qualidade inferior e diferente o processo. Agora, eu acredito que foi o momento que eu comecei a apagar todas as camadas da pele e para refazer. Eu não sei, vai ter uma hora que vocês vão ver que eu apago tudo e começo a enlouquecer. Daí eu refaço tudo, eu entrei em surto nessa hora, eu comecei pelo cabelo e eu fiz com um pincel da Yonestar. Eu peguei do Insta, no giveaway dela. Eu baixei a opacidade do cabelo porque ele já tava com ruivo por baixo, eu achei muito claro o loiro. Como eu já tava com ruivo e loiro por cima, daí eu baixei e não pareceu tanta diferença, ficou um loiro normal, não ficou um loiro doente que nem tava antes. Daí eu fiz iluminação com cores mais claras do tom de cabelo, mas eu não coloquei iluminar em tudo, só pra fazer as detalhes de fora do cabelo de iluminação. Então eu fiz a mesma coisa no Jungkook, corrigindo os fios de cabelo dele e depois fazendo uma iluminação. Da mesma forma que eu fiz no de mim, eu pintei vários, peguei os pontos mais claros do cabelo e eu reforcei. Não tem muito mistério pra fazer cabelo. Eu, na minha opinião, acho. Às vezes é complicadinho seguir os fios de cabelo. Eu tenho dificuldade pra seguir os fios de cabelo, mas não tem muito mistério. Eu também faço pra iluminar. Eu pego e contorno as pessoas com um tom no fundo
uma linha bem grossa, desse jeito que eu tô fazendo no de mim agora. Eu vou fazer tudo isso numa capa, em todos os personagens, inclusive na Sana que tá lá no fundo. E vai ficar assim. Fica bonitinho, dá profundidade e tal, parece que eles estão mesmo dentro da cena. Lembrem sempre de... Eu sempre faço, eu não sei como outros editores fazem, mas eu sempre faço assim. Eu abro uma camada, coloco os PNGs. Abro uma pasta, coloco os PNGs. Dentro dessa... por fora dessa pasta, eu crio outra pasta e coloco a pasta pequena dentro, que dá os PNGs, para eu poder colocar os efeitos não, a iluminação em cima dos personagens que tá dentro da pasta pequena, para não me atrapalhar tanto, porque senão eu fico louca da vida. Enquanto eu faço, aí vai congelar, então não tem muita coisa que falar, eu vou ficar quieta um pouquinho, porque eu já falei basicamente tudo que eu fiz aí. E se virar algo novo, eu vou falar de novo, vou deixar vocês assistirem em paz. Partir para iluminação. Para fazer iluminação, eu sempre abro uma camada de adicionar, perdão, e no modo, olha só, gente, vocês ouviram isso? Cada vez que eu abro o microfone para gravar para vocês, passa um carro, daí eu desligo e a rua fica vazia. Enfim, antes de eu fazer realmente a iluminação, eu passei uma corzinha na cara dele e corrigi um pouquinho os olhos. E aquela partezinha que tem embaixo do olho e a parte de cima também. Eu passei uma corzinha vermelha, sempre põe meio no modo multiplicar ou no sobrepor, depende muito. Tá? E depois disso a gente começa a fazer a iluminação. Eu usei, como sempre, como eu já falei pra vocês, o pincel tinta de caneta macia, que é aquele primeiro pincel que o Ibis mostra pra gente. Eu não sei se o Ibis Paint X de vocês está atualizado, mas se vocês usarem o mesmo que o meu, que não é o pirata, e o gratuito é o primeiro que aparece. Então, depois que você passa nas áreas de iluminação, que é ali na região dos olhos, embaixo dos olhos, no nariz, na pontinha do nariz ali no meio, você dá o desfoque gaussiano. Eu prefiro dar o desfoque gaussiano em algumas situações, porque eu acho que fica num acabamento melhor do que o desfoque que tu faz manual, porque às vezes acaba saindo um pouquinho mais do lugar do que tu pretende. Eu faço isso em todas as áreas. Eu passo uma camada, daí eu desfoco bastante. Daí eu passo uma segunda camada e desfoco bem pouquinho para dar uma sensação de profundidade. E no queixo também, é importante colocar no queixo. Quando eu tava olhando a finalização dessa capa, eu notei que eu coloquei bem pouquinho no queixo. Eu fiquei incomodada porque parecia que o rosto dele tava um bolachão. Nada contra rostos bolachudos, porque o meu rosto também é um bolachão. Caso vocês tenham visto alguma foto minha no Twitter, vocês saberão qual a verdade. Enfim,
Daí pra boca eu só passei vários tons de vermelho no modo sobrepor e multiplicar. Eu ponho um dos dois, não na mesma camada, em camada diferente, num tom de vermelho ou de rosa. Pega direto o tom da boca e coloque com pincel aerógrafo mesmo, ou qualquer pincel que você sinta que coloque, que dê o mesmo tipo de aprofundamento que o aerógrafo dá na imagem. Acho que eu falei besteira agora, mas acredito que vocês tenham entendido. Depois que eu faço tudo isso, eu pego, nesse caso, eu usei um pincel que eu tenho, mas eu não lembro de onde eu peguei, porque eu tenho muitos pincéis. Eu acho que vocês já notaram que eu tenho muitos pincéis. Eu fui meio responsável, sabia vários pincéis, eu nem sei de onde é. Mas enfim, é um pincel de sardas que eu usei, um tom de pele um pouquinho mais escuro no modo multiplicar e passei na pele. E depois de pegar ali o tom da pele mesmo. E depois, numa nova camada, no modo adicionar, eu peguei o mesmo pincel e coloquei na camada de modo adicionar e com a cor branca. Se fica muito forte, tu tem a opção de diminuir a opacidade. Eu sempre acabo diminuindo a opacidade de várias camadas, porque senão fica muito estranho, fica muito marcado. Eu também tento sempre fazer pequenininho pra não ficar muito grande, porque eu particularmente eu acho meio um pouco estranho quando essas coisas sardas, esses detalhes do rosto ficam muito aparentes e estranhos, porque querendo ou não, é meio que uma reprodução da vida real, então fica muito, não é? Claro que não é uma reprodução da vida real, mas tu quer copiar de um jeito manipulado dessa forma, então pra mim, particularmente, eu não gosto. Mas se você gosta e você acha que fica bonito, você coloca do tamanho que você quiser. Põe do tamanho da cara do rapaz. Põe minúsculo a ponto de não ser enxergado. Mas se você gosta, faça do seu jeito. Nunca mude o teu tipo de edição, porque outra pessoa falou que ela não gosta. Se tu se agradou com o que tu tá fazendo, então continue assim, é o que eu sempre falo. Porque já teve muita gente que falou que não gostava das minhas edições. Meus próprios amigos, principalmente eles, quando eu comecei a fazer capa de fanfic, eles achavam engraçado o fato de eu falar e falaram que não parecia capa de livro, isso e aquilo. Sendo que capa de fanfic e capa de livro tem propostas bem diferentes. Não são propostas diferentes, mas tem uma função diferente para cada âmbito, porque uma capa de livro ela já é uma coisa para ser mais comercializada e tem um padrão. Agora a capa de fanfic, se eu quiser fazer ela do avesso e colocar lá dizendo que a minha capa de fanfic é que é ao contrário, tá tudo bem, porque quem fez foi a pessoa que você pediu ou foi você. Eu, por exemplo, nunca faço minhas capas porque eu acho muito... Eu nunca faço as capas das minhas próprias histórias porque eu acho que não costumam combinar. Eu nunca sei o que fazer também, então eu costumo pedir pra outros capistas, que são meus amigos, ou de próprios projetos também. Depois eu vou recomendar projetos pra vocês em vídeos futuros que eu pretendo fazer. Enfim, eu já narrei pra vocês tudo que eu vou fazer no rosto deles. Então eu fiquei falando aqui e novamente eu peço desculpa pelo meu áudio, porque o meu fone ele é meio estranho, então pode ser que pareça que tenha muito ruído. E também tem alguns cachorros ao fundo, como sempre. É típico. E então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Vocês sabem que eu sempre respondo, ou me perguntem mesmo no Twitter, ou no Notepad, ou no Pinterest. Eu estou sempre disponível para resposta. Às vezes eu demoro, porque agora eu tô meio ocupada, mas estarei sempre disponível para vocês. Lembrem sempre, observem que eu tô fazendo na Sana. Eu fiz muito mais rápido do que eu fiz nos rapazes, porque quando eu fiz neles eu estava começando. Agora eu contornei bem rapidinho, eu pintei o rosto dela com das camadas que eu falei. E então eu passei aquele no modo de mistura adicionar. Eu fiz toda a iluminação bem rapidinho, pra vocês pegarem meu exemplo, e ficou bem bonitinho. Eu amei o resultado, porque eu não costumo fazer manipulação em mulheres, porque quase nunca me pedem capa com mulheres. E como eu não tenho muito tempo pra ficar fazendo um monte de edit de capa, eu costumo fazer só o que me mandam. Raramente eu começo um ou outro edit. E é isso. Acabou. Como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí embaixo. Até o próximo vídeo. Um beijo.